Gabriela Coutinho, que é psicóloga, está aqui com a gente. Tudo bem, Gabriela? Obrigada, Tudo boa bem, tarde. eu que agradeço. E a gente também recebe aqui essa fortaleza de mulher, Juliana Paduani. Tudo bem, Ju? Boa tarde, tudo. Boa tarde, obrigada pela sua presença mais uma vez aqui com a gente. Está cada dia mais linda, com um brilho no olhar. Certamente vocês devem se recordar, a Ju já veio aqui no programa há algum tempo atrás para falar de... Não foi só um diagnóstico de câncer, né? Foram quatro. Quatro diagnósticos. Começou na mama, o primeiro que eu percebi. Depois veio metástase óssea, fígado e metástase cerebral em 2019. Então, eu fiz ontem, completei 8 anos de diagnóstico. E ao longo desse processo, ela deu à luz. Deus é muito maravilhoso. Deus opera milagres o tempo todo. Né? Ao Léo. Então, tem o Léo, de 7 anos, né? Porque logo após o diagnóstico, eu descobri que eu estava grávida. Então, eu tive a opção de abortar e eu não quis. E, com a graça de Deus, o Leonardo veio perfeito aí para contar a história, né, do milagre. E já que você é mãe, você vem enfrentando ao longo desses 8 anos, né, todo o processo dessa batalha contra o câncer, você tem propriedade de fala nesse caso aí, que a gente acabou de trazer do Bruce Willis. O que você acha? Qual que é a sua opinião? Em relação ao Leonardo, eu quis falar tudo. De forma leve, né? Porque a criança ela é muito literal. Então, se você já traz aquele assunto com muito peso, a criança entende aquele peso e ela não consegue assimilar aquilo. Né? Mas então eu quis falar para ele, até porque ele nasceu nesse meio, né? Eu estava já careca quando ele nasceu. Então eu precisava trazer para ele uma explicação, eu não podia deixar. Olha vocês ali ó, na tela, ó. Aí, ó. Olha lá, que gracinha. Aí. Então ele sabe de tudo, inclusive a última perda do cabelo. Ele me ajudou a raspar para que ele entendesse que aquilo não estava me machucando, né? Que ele não entendia muito bem ainda, né? Então, eu quis que ele participasse para ele entender o processo, né? E a gente vem sempre conversando, olha, mamãe está aqui, mamãe precisa ir ao hospital, mamãe vai fazer tratamento. E ele, naquele jeito muito resolutivo que as crianças têm, né? Mamãe, mas então você vai fazer esse tratamento para quê? Você vai perder o cabelo de novo? Não, filho, mamãe já perdeu, agora não vai perder mais. Não, então, não precisa mais você fazer esse tratamento, é só você não fazer mais, que não vai perder mais o cabelo, né? E eu, não, filho, mas a mamãe precisa ainda continuar em tratamento. E nos dias mais difíceis, né? Ju, como que ele absorve isso? Ele sabe que vai ter dias mais difíceis, né? Então, quando eu estou mais debilitada, eu fico mais quietinha no meu quarto, deitada. Então, ele já sabe, ele respeita, né? Os dias que eu preciso dormir um pouco mais, que eu preciso ficar mais de repouso. Então, ele já entende que é porque a mamãe foi para o hospital, que a mamãe fez um tratamento. E aí, então, esse tipo de coisa é comum acontecer. Né? Então, assim, é dessa forma que a gente tenta lidar com ele, trazendo sempre a verdade, até para que ele possa confiar em mim, de saber, não, mamãe me fala a verdade das coisas, sabe? Então, eu tive essa preocupação. Mas, assim, são casos e casos, obviamente, e com ele eu pude fazer dessa forma. Mas eu entendo muito o caso de Emma, de não querer que isso aconteça. Ela entende das crianças dela, ela sabe como que são. Então, eu acho que a gente precisa, antes de criticar, buscar entender mais o contexto, né, a situação e como são as pessoas são diferentes, cada um reage de uma maneira, né? Então, a gente precisa parar de criticar e tentar entender mais, né? Tipo isso. E, Gabriela, para a gente entender isso, de que maneira que está ali, inserido nesse contexto, né, crianças, pré-adolescentes, adolescentes, vivenciando isso todo dia, de que maneira isso pode marcar, impactar a vida deles? De todas as maneiras, né? Porque é um ente querido e tudo pode acontecer. Então, tanto a pessoa de fato não estar mais entre a gente, quanto a pessoa de fato ter uma longa caminhada com a gente. Então, é claro que você não vai contar os detalhes para uma criança que ainda está em processo de maturidade, mas ela ter clareza de toda essa situação, isso é como você falou, né? Traz uma confiança para a criança confia em você, sabe que você está contando as coisas para ela, e isso é a base de qualquer relacionamento, a confiança. Mas chega um momento que, dependendo do grau que isso vai avançando, é importante tirar um pouco a criança de cena, porque, dependendo do caso, tem crianças que absorvem mais, outras menos?
A gente precisa compreender o contexto da situação e também como a criança consegue compreender todo esse contexto. Porque se for uma criança muito pequena, é muito complexo muitas crianças compreenderem sobre a questão de morte ou até da gravidade da situação. Mas, dependendo do contexto, a criança consegue compreender tudo isso para que os pais possam sentar e conversar com ela. Então, depende muito do contexto, depende muito de como é que foi todo esse processo para a criança e também da maturidade da criança. Olha, o assunto aqui está dividindo opiniões aqui no nosso WhatsApp. Tem gente falando, ela está certa, pois está pensando no bem-estar dos filhos, né? Quem está de fora não sabe ver como é difícil ver o pai deteriorando dia a dia. Com certeza ela tem ajuda psicológica. Alguém deve ter orientado, né, para ela fazer isso e não fez assim, de repente, por conta própria. Tem outro comentário que diz, Roberta, boa tarde, meu nome é Tânia, eu ajudaria até o fim, afinal, é o pai dos filhos dela. E vamos deixar bem claro, ela continua ajudando, eles se veem todos os dias. O que ela fez foi tirar as crianças, né, de dentro da mesma casa, da mesma residência, para não ficar todo dia ali acompanhando tantos detalhes, entende, gente? Outro relato, é um assunto muito difícil, eu acho que ninguém, além da família, né, deveria opinar, só quem está dentro sabe o que se passa. Tem gente dizendo, devemos criar os nossos filhos fortes, que possam enfrentar tudo na vida. Esse é um pensamento, assim, que muita gente adota, né? Tipo, essa é a realidade, eu vou fazer o quê? Eu preciso ensinar que a vida vai ser assim para o meu filho. Já passou isso pela sua cabeça? Eu costumo dizer assim, que a gente não pode criar a criança numa bolha. Você tem que criá-la para o mundo, né? Tipo, então não dá para você ficar querendo mascarar as coisas e omitir, porque a criança ela percebe, ela tem aquele sensozinho dela ali muito apuradinho. Então ela percebe as coisas, ela percebe a tensão das pessoas, né? Às vezes você pode não comentar diretamente determinados assuntos com aquela criança, mas ela percebe que tem alguma coisa ali. Então assim, no meu ponto de vista em relação à minha situação, é que é difícil você esconder, sabe? É muito complicado. É muito melhor que você fale de uma forma, como ela disse, né, com clareza, né, com leveza. Então, vai muito da forma como você coloca. Porque se você já pensa, ai, meu Deus, eu vou morrer, ai, porque isso aqui vai virar óbito, e aí eu tenho que explicar que a pessoa vai virar óbito, não precisa chegar nesse ponto. O Léo, não. Nunca me pegou chorando. Porque você ocultou isso dele? Ou não? Porque realmente não aconteceu. Né? Não aconteceu, porque eu busco naturalizar o choro. Eu acho que o choro é uma expressão do sentimento comum a qualquer pessoa, inclusive a homens e mulheres. E então, quando ele se vê em situação em que ele quer chorar, né? Tem gente que fala assim, mas homem não chora. Não chora sim, por que não chora? Chora sim. Mas mamãe, mas eu chorei. Mas e qual o problema de você chorar? Não tem problema nenhum. Vamos chorar? Tá tudo bem você chorar. Então, assim, eu tento naturalizar esse sentimento, sabe? Então, é muito sobre essa abordagem. Você precisa estar preparada para poder fazer esse tipo de abordagem. E como que ele recebe, por exemplo, numa situação que você enfrentou, a gente sabe que a quimioterapia, por exemplo, não é um processo simples. Muito fácil, não. Né? E tem um baque físico também. Como é que ele absorveu isso no dia seguinte, quando você precisava do seu momento? Então, eu sempre busquei explicar para ele, olha, mamãe não tá legal hoje, mamãe vai precisar ficar um pouquinho mais quietinha, né? Eu tô muito cansada, que geralmente o cansaço é muito pesado. Então, assim, eu tento explicar para ele, porque a mamãe precisou fazer a medicação, então agora a mamãe, então não faz mais. Não, mas a mamãe não pode, a mamãe precisa fazer, né? O doutor pediu, então a gente tem que fazer, tá? Para a mamãe poder ficar bem. Né? Depois a mamãe vai recuperar. Tipo, eu tento trazer de uma forma mais leve para ele, assim, simples, entendeu? E por incrível que pareça, né, Gabriela, as crianças aprendem isso mais rápido do que um adulto, né? Rápido. Sim. Quando eu fiquei num processo pós-cirúrgico, eu falei, mamãe não vai poder abraçar, mamãe... Eles aprendem isso muito fácil. Sim, eu trabalho com criança e eu vejo que muitos pais às vezes têm receio de como vai falar com as crianças. Só que as nossas crianças elas são muito inteligentes, muito mais do que a gente imagina. Então, assim,
a gente sempre ser verdadeiro com as crianças é o caminho certo. É claro que você saber ser verdadeiro, você saber como conduzir aquela situação, mas você passa segurança para a criança, ela começa a compreender a situação, porque o desenvolvimento infantil é a base do adulto. Então, se você souber conduzir a sua criança de forma afetiva e acolhedora, ela vai crescer compreendendo todo aquele contexto e saber, como você falou, eu posso chorar, eu posso ficar triste, que não tem problema. Todo mundo vai passar por esse processo. Perfeito. Gabriela, obrigada pela sua participação com a gente. Juliana Padovani, nossa, você está sempre no nosso coração. Dá um beijo no Léo. Você que tem todo o brilho, toda a luz dentro desse coração, você está ainda mais linda, radiante por fora, viu? Volte mais vezes, tá? Volto sim.